irmãos, porque nada tem se o céu não for concedido. Amém? Gênesis capítulo 1, versículo número 27. Depois vamos ler capítulo 2 e o versículo de número 7. Gênesis 1, 27 diz assim: E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Capítulo 2, versículo 7 agora. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Quem diz amém? Queridos irmãos, o nosso Deus, Ele é um Deus organizado. Tudo que você vê aqui na terra, que está em existência, que foi feito, que foi formado, foi tudo com organização. Deus, Ele nunca gostou e nunca vai gostar de bagunça. Todos os seus feitos foram com organização. Tudo que Deus fez, Ele poderia ter feito num estalar de dedos, ou segundos ou horas, mas Ele achou por bem fazer em 6 dias, porque Ele é organizado. E partindo desse princípio de organização, a gente vê aqui com detalhes que Deus realmente é organizado no 6º dia, quando Ele vai criar o homem. Se os irmãos observarem no decorrer do primeiro capítulo da Bíblia, Deus diz: apareça a porção seca, haja luz e houve luz, haja separação entre céus e céus. Aleluia. Deu ordens para que os animais pudessem se multiplicar, as ervas frutificaram, mas com o homem foi diferente. Porque de tudo que Deus realiza, Deus sempre tem algo diferente para fazer. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. No primeiro versículo que eu li, a Bíblia diz: e criou Deus o homem. No versículo número 7, a Bíblia diz: e formou o Senhor Deus o homem. E no final deste versículo diz: e o homem foi feito alma vivente. Observe que para o homem aparecer, Deus deixa 3 ações para o homem: criar, formar e fazer. Porque Deus é organizado. E parece um pleonasmo, parece uma subvertência de termos, um uso desnecessário de palavras, mas Deus, Ele não erra. O profeta Isaías, capítulo de número 43, versículo de número 7, o profeta Isaías, tomado por Deus, vai dizer: aos que criei para minha glória, sim, eu os formei e os fiz. Deus cria,
Deus forma e Deus faz. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Glória a Deus. E querida igreja do Senhor, não é a mesma coisa. Uma coisa é criar, outra coisa é formar e outra coisa é fazer. Irmão Jorge, o que é criar? Criar é nada mais, nada menos do que tirar aquilo do campo da inexistência e levar imediatamente para o campo da existência. É dar existência para aquilo que não existe. De 2008 para trás, não existia o irmão Jorge, mas Deus deu existência ao irmão Jorge. Eu não sei se é 2014, 2015, me falha a memória, mas esse tempo não era assim. Mas deu existência, criou, aleluia. Deus dá existência para aquilo que não existe. É por isso que muitas vezes em nossas vidas cria, aleluia, o sentimento de orar, aleluia, cria o sentimento de ler a Bíblia, é aparecendo, aleluia, é Deus dando existência para aquilo que não existe. Não é à toa que se ouve por aí que Deus cria situações. Aleluia, porque Deus dá existência. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. E criou Deus o homem. Eita, que coisa linda. Aleluia. Aí no versículo de número 7, Raíssa, diz assim: e formou o Senhor Deus. E o que é formar, irmãos? É moldar aquilo que já existe. Aleluia. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma, mas já existia. Aleluia. Só que estava sem forma. Tem que moldar. Não pode ficar da mesma maneira. Não é de qualquer maneira para ficar aqui. Deus tem uma forma. Aleluia. Deus ele molda. E muitas vezes não é da forma que a gente quer. Não é da forma que a gente pensa. Às vezes Deus distancia alguém na dúvida, aparelha, ajuda. Às vezes Deus aproxima alguém. Aleluia. Às vezes Deus tira de um lugar, coloca no outro, porque Deus ele molda. Quero dizer nesta noite que tu és um projeto de Deus. Deus deu existência para algo que não existe no teu lar. Deus deu existência para dentro de você. Aleluia. Anos atrás, meses atrás, não existia mais. Deus deu existência. E Ele diz: eu estou formando. Eu estou te moldando. Ainda que alguns teus não acreditem. Ainda, aleluia, que os teus parentes não acreditem. Ainda que aqueles que estão trabalhando contigo não acreditem.
eu estou te moldando. Porque tu és meu, tu és um projeto meu e eu não vou abrir mão de ti. Aleluia. Tu és um projeto de Deus. Enquanto ele forma Adão, que é o homem, primeiro homem a pisar no planeta Terra, eu percebo aqui, irmãos, algumas coisas e eu queria compartilhar com vocês. Aleluia! Adão não sabia o que estava acontecendo. Será que é diferente, irmãos? Será que foge da realidade? Aleluia! Algumas coisas não compreendemos aqui. O patriarca Jó, em seu livro, capítulo 36, versículo 26, diz assim: este Deus é grande e nós não o compreendemos. Aleluia. Foge do intelecto humano, foge do nosso raciocínio. Algumas coisas que acontecem em nossas vidas, Deus, por que está acontecendo isso? Porque isso sobreviveu até mim. Eu oro, eu te busco, eu vou à igreja, eu faço a minha parte, eu dou testemunho, mas por que isso acontece? Aleluia. Talvez foi nessa mesma situação aqui, irmãos, que lá no Novo Testamento, Jesus disse: o que eu faço hoje, tu não sabes, mas tu saberás. Deus não é um Deus de confusão. Aleluia. Mas por enquanto fica sem entender. Aleluia. Mas lá na frente tu vai entender porque aconteceu tudo isso. Glória a Deus. Deus não vai invalidar as experiências que tu tem com Ele. Aleluia. Segunda coisa, Adão não fez nada. Tudo quem realizou foi Deus. Às vezes a gente quer agir com as nossas próprias mãos, mas Adão no seu lugar. Irmãos, fica difícil fazer, entender, imagine sem entender. Aleluia. Fica no teu lugar. Deixa Jesus trabalhar. Talvez essa frase que é tão conhecida na nossa igreja faça mais sentido para você hoje. Deixa Deus trabalhar. Deixa Jesus fazer. Deixa Jesus te moldar. Não faça nada. Fica no teu lugar. Às vezes a gente pensa até em desistir. Às vezes a gente pensa até em sair do lugar e não fazer nada, mais nada. Aí Deus te lembra: o projeto é meu. E é eu que estou trabalhando. Adão. O dono da tua vida sou eu.
Às vezes tu pensa em se cortar. Aleluia. Às vezes tu pensa nem sair da igreja, mas Deus te lembra hoje. Tu és o meu projeto. Tu és algo que veio da minha mente. Com carinho, irmão. Olha para quem está do teu lado. Tu estás olhando para um projeto de Deus. Tu estás olhando para algo que saiu da mente de Deus. E não é coisa pouca, e não é coisa barata, é coisa cara que valeu o sangue de Jesus de Nazaré. Tu és um projeto de Deus. E Satanás não pode mudar essa verdade. Em teu nome, Jesus. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Formou. Mas parecia que estava faltando alguma coisa. A Bíblia, ela vai nos dizer, no versículo de número 7, a última parte do versículo. E o homem foi feito alma vivente. Deus, ele cria da existência para aquilo que não existe. Deus, ele forma, molda aquilo que existe. E Deus, ele faz. Observe que o homem só foi feito depois que soprou nele o fôlego de vida. Ou seja, o vento foi o agente que Deus utilizou para concluir a obra. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Quando eu falo vento, irmãos, sabe o que é que me lembra? De frente, na frente do povo estava o Mar Vermelho. Atrás estava Faraó e os seus exércitos. E agora? Deus deu existência para aquilo que não existe, que foi libertar o povo de Israel das mãos opressoras do Egito, do Faraó. Começou a obra de libertação. Aleluia. Traçou o caminho. Mas será que ia acabar ali, irmãos, no Mar Vermelho? A Bíblia diz em Êxodo 14 que Deus fez um forte vento oriental. Aleluia. Isso. E abriu o Mar Vermelho. Levanta a tua boca, quero liberar a palavra. Aquele que começou a boa obra, sabe quem é? Aquele que começou a boa obra, ele há de aperfeiçoar. E ele diz: eu vou aperfeiçoar usando o vento. De que eu ia ser querida. O vento vai colocar as coisas no seu devido lugar. E tu vai olhar e vai dizer assim: Deus, ele
e estar aqui nesta noite, te lembrando que tu és um projeto, é o braço da galera da séria, e ele vai usar o vento ao teu favor. Ele vai soltar, recando a sua. Recebe essa palavra nesta noite em nome de Jesus. Satanás ficou perturbando a tua mente por esses dias, pensando que já estava tudo perdido, te fazendo lembrar do teu passado, te fazendo te lembrar das tuas imperfeições, do teu defeito. Mas Deus te lembra nesta noite, tu és o projeto. E essa lembrança que Deus te faz é o vento soprando aquilo que não presta, aquilo que não me faz bem, aquilo que me faz entristecer, aquilo que me faz se curvar para a terra, aquilo que não faz parte do projeto. Jesus está soprando hoje. Ele é recebe o abraço de Deus nesta noite. Recebe o abraço de Deus nesta noite. Talvez vim para cá queria vir. Talvez vim para cá queria aparecer. Mas Deus te trouxe para te lembrar. Com vento eu vou fazer a tua vida. Com vento eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar. E tu vai perceber que eu só canto na tua vida. Ando calmo e a sete língua. Te prepara para novas experiências com Deus. Porque Ele vai soprar o vento na tua vida. Eita, suja. Eita, que agora vai abrir o olho, a vacheira, e vai ver as coisas como elas realmente são. Está entendendo? Está entendendo? Deus vai ampliar a previsão, velho. Quando tu é suja, tu vai começar a ver coisas. Aleluia, tu vai se espantar, vai se assustar, mas te lembra nesta noite, é projeto de Deus, é projeto de Deus, é projeto de Deus. Deus te conforta nesta noite. Aleluia. Talvez tu pensou que já estava acabado. Talvez tu já pensou que Deus já desistiu de ti, mas Ele te lembra. Tu és um projeto meu. Aleluia. Tu vale muito na minha mão. Eu quero te levar a lugares. Eu sou Deus que abre a porta e ninguém vai deixar, porque faz parte do projeto. Cante, elve a sua. Aleluia, eu crio, eu falo e eu faço. Eu crio, eu falo e eu faço. Levanta tua mão e glorifica esse Jesus nesta noite. Glorifica Jesus nesta noite, porque o tempo pertence a Ele e Ele ainda faz. Ele é organizado. Para concluir, versículo 5 do capítulo 2. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda erva do campo ainda não brotava. Eita Deus! Porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Já estava preparado, mas Deus estava preparando, quer levar a chuva, aquele que vai cuidar
Aleluia. Tu és um projeto de Deus. Deus está te preparando para algo que já está preparado. Eleva a sua, não se espante não, porque vai vir coisa grande aí. Deus vai te levar. Deus, eu nunca andei de avião, me prepara. Jesus vai te levar, aleluia, porque Ele quer viver a paz, porque tu és o projeto dele, aleluia, e Ele vai te levar para o lugar que Ele preparou. Já está pronto, mas quando tu ficar pronto, aleluia, aí Ele te leva. Amém, meus irmãos? Somos projetos de Deus. Somos projetos de Deus. Jesus renovou alguém aqui nesta noite. Porque Deus, Ele te lembra que é especial. Amém? Vamos ficar de pé? Eita, tá bom, mas eu não preciso parar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Mas vá para